Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje, no Disjuntor, na redação do Fumaça, temos como convidada a Nicole Oliveira, 37 anos, diretora para a América Latina da 350.org. Atualmente coordena ainda os trabalhos na Europa desta organização não-governamental de defesa climática, que foi fundada em 2009 nos Estados Unidos da América. É formada em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo e mestre em Direito Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade das Nações Unidas na Costa Rica. Também coordena a Coesos, a coligação No Fracking Brasil. Bem-vindo, Nicole. Obrigada, boa tarde. No dia 7 de outubro, o dia do primeiro turno das eleições gerais brasileiras, em que Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal, teve 46% e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, teve 29%, Bolsonaro fez um vídeo ao vivo no Facebook e no YouTube já durante a noite, quando quase todos os votos estavam apurados. Gostávamos que ouvisse um bocadinho. Para os homens e mulheres do campo, quer seja do agronegócio ou da agricultura familiar, queremos paz para vocês. Queremos que vocês tenham uma segurança jurídica, que a sua terra não seja invadida e fique por isso mesmo. Queremos um fim na indústria da multa praticada pelo IBAMA e CMBio junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. O que é que isto significa para ti, estas palavras, e o que é que isto pode significar para as organizações de defesa do ambiente como a 350.org, por exemplo? Bom, para um especialista em matar, como ele mesmo se intitula, botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil, a gente sabe muito bem o que significa. Significa tanto do ponto de vista legal, implementar uma série de legislações para retirar a possibilidade da sociedade civil de participar dos processos ambientais, desde Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Água, ou mesmo fazer ativismo, ações diretas como nós fazemos. Mas também significa, quando ele diz acabar com a indústria da multa e do IBAMA, o que... O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Isso, não é? que é quem fiscaliza o meio ambiente, os recursos renováveis e quem aplica a multa caso haja crime ambiental. O Bolsonaro foi multado pelo IBAMA por crime ambiental quando ele estava pescando em uma área de proteção ambiental que ele mesmo propôs na Câmara, quando ele era deputado, de mudar o status dessa região, porque era uma região onde ele gostava de pescar. Então, quando ele tomou isso para o lado pessoal e também está apoiado pela bancada ruralista, que é a bancada... Vamos falar bastante sobre a bancada ruralista. Mas o que é que significa hoje ser ativista no Brasil? Já não é fácil ser ativista no Brasil, porque foi feita, no ano passado, foi aprovada a lei antiterrorismo, e essa lei basicamente retira os direitos civis das pessoas que fazem, não só dos terroristas, mas todos que possam ser enquadrados dentro dessa categoria de terrorista. Então, ela retira os direitos de, por exemplo, você ter um advogado, de você ter um limite de tempo que você possa ficar detido numa delegacia de polícia para investigação. Você vai para um presídio federal de segurança máxima com pouquíssimos direitos. Então, já há algum tempo já vem se restringindo os direitos dos ativistas no Brasil. Existe hoje a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, já vem, junto com o Exército Brasileiro, já vem investigando e seguindo os ativistas para garantir que aqueles que ameaçam, teoricamente, os interesses nacionais, entre aspas, né, que são os interesses de poucos, das corporações, dos ruralistas e de poucos mesmo, não são os interesses dos brasileiros como um todo, já vêm sendo restringidos. Quando o Bolsonaro virar presidente, a gente sabe que ele vai restringir ainda mais. Então, existem formas, a gente até já fez uma análise do que isso significaria para o nosso trabalho. Quando você corta recursos, por exemplo, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que existem membros da sociedade civil, e esse CONAMA pode fazer resoluções com força de lei. E tem sido uma forma muito eficaz e efetiva da sociedade civil de incidir nas políticas públicas da perspectiva da proteção ambiental. Claro que o CONAMA também tem membros do setor privado, tem membros do governo, mas era um espaço muito importante para a sociedade civil. Equilibrava a balança, de alguma forma. Equilibrava a balança, isso. E já existe hoje um indicativo de que ele vai cortar todos os fundos que permitam com que essas pessoas da sociedade civil vão para Brasília para participar dessas reuniões. Então, esse é um exemplo de como que ele pode limitar o acesso da sociedade civil.
Já tem dado indicativo de que ele vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Já lá vamos. Tá bem. Já lá vamos. Eu queria continuar nessa ideia do ativismo para perceber uma questão. E isso tem que ver com, não só na América Latina, mas no Brasil, e com esta ideia de a vida das pessoas que fazem ativismo poder estar em risco. O relatório A Que Preço? Negócios Irresponsáveis e o Assassinato de Defensores da Terra e do Meio Ambiente de 2017, que foi publicado pela Global Witness, que é uma organização não governamental que quer acabar com abusos de direitos humanos e ambientais, identificou que pelo menos 217 defensores do meio ambiente foram assassinados em 2017. Este foi o ano com o maior número de mortes registados desde que fazem essa contagem, em 2002. Houve mais massacres em 2017 que nunca, e quase 60% dos assassinatos desse ano, 2017, ocorreram na América Latina. O Brasil teve o maior número de mortes já registado em qualquer ano nesse país, 57 mortes. Tu tens medo? Olha, eu sou seguida, né? Eu tenho agentes da inteligência ou agentes que seguem a mim, meus companheiros, as pessoas com quem trabalham comigo. Fotografada, nosso escritório já foi grampeado várias vezes, nós já encontramos... Grampeado é escutas, não é? Escutas, isso. Obrigada. Então, foram colocadas escutas no nosso escritório várias vezes, já foi invadido, roubaram documentos. Já existe uma forma de intimidação do governo atual. Quando nós pensamos... E tu achas que foi o governo que fez isso? Governo e empresas, né? No meu caso, do meu ativismo, eu sou ativista em duas frentes principais. Uma é direitos animais e a outra é climática. Então, no meu ativismo climático no Brasil, eu luto para que os fósseis fiquem no chão. Como você sabe, no Brasil, hoje tem se expandido a fronteira dos fósseis, né? Do petróleo, do gás. E essa tem sido uma bandeira e uma luta nossa que, inclusive, nós temos tido sucesso. E, por isso, as empresas também estão nos intimidando. Mas vocês fazem queixa na polícia? Conseguem provar que são essas empresas que estão a fazer esses atos? A última vez que entraram no nosso escritório e que roubaram documentos, quebraram tudo, não roubaram nada de valor, só os documentos, os hard drives, os computadores. Nós chamamos a polícia, tiraram impressões digitais, só que o sistema da polícia, por uma questão interna, já não é atualizado há 10 anos. Então, não existe hoje nenhuma forma de se identificar de uma impressão digital se você não tem um suspeito para comparar no olho quem é aquela pessoa, não tem como saber quem foi. Então, a gente não tem como identificar. Nós fizemos, sim, queixa na polícia, mas não levou a nada. Nada aconteceu dessas diversas situações? Nada. Inclusive, o Global Witness tem um relatório muito bom, e esse relatório de 2017 que você mencionou, o Brasil lidera esse relatório há muitos anos. Então, o Brasil é, sim, o país que mais mata ativistas, principalmente na questão relacionada ao conflito pela terra, e aí tem a ver com a expansão agrícola, mas também tem a ver com a mineração. Né? Também já lá iremos esses dois dados. O vosso escritório fica onde? A vossa sede? Em Curitiba, no Paraná. Ok. E trabalham várias pessoas lá? Trabalham várias pessoas lá, mas também temos pessoas trabalhando em São Paulo, em Brasília, no Maranhão. E nesses sítios também houve ataques ou intimidações? Sim. Temos pessoas que combatem o fracking, que foram ameaçadas de morte, tiveram seus carros alvejados por armas. Todos os tipos de ameaça nós já sofremos. Depois da questão do Bolsonaro, nós começamos a sofrer nas redes sociais ameaças de gente falando que ambientalista bom é ambientalista morto. E isso tem ficado cada vez mais frequente no Brasil. Judeu bom é judeu morto, indígena bom é indígena morto, e assim vai. Para voltar a referir este relatório da Global Witness, que na verdade numa parceria com o jornal The Guardian, com o inglês The Guardian, este ano já contabilizaram a morte de 66 pessoas, defensores da terra e do meio ambiente, como lhes chamam. Eu gostava que tu nos explicasses também, que falasses precisamente por causa desta ideia de matar ou intimidar ambientalistas ou defensores da Berta Cáceres, e que nos explicasses quem é que ela era e o que é que ela representa na América Latina, no Brasil também, na Europa também, mas quem é que ela era e o que é que ela tem feito e fez ao longo da vida dela, que na verdade vai contra tudo aquilo que essas pessoas querem, não é? Sim. Bom, ela foi uma ativista contra a grande
megaprojetos, como eles chamam. Foi assassinada, era uma ambientalista importante, relevante, que lutava não só pelo meio ambiente, mas também pela igualdade social. Virou um ícone depois que foi assassinada. Antes ela já era conhecida, mas depois que ela foi assassinada, ela virou um ícone como liderança e a perseguição aos ambientalistas. Infelizmente, a gente acaba focando muito nas pessoas que são assassinadas. E essa é uma preocupação muito minha da gente... Eu não aguento mais compartilhar notícias e informações de pessoas que são mortas, né? Eu estou agora proativamente fazendo um projeto de defensores do meio ambiente para que a gente possa dar visibilidade para as pessoas que estão vivas e que estão ameaçadas, para evitar que chegue nesse ponto, né? Mas tem muitos casos, não só na América Latina. Na Colômbia mesmo, no mês passado, foram assassinados 2 pessoas que lutavam contra o fracking. E no mês passado, uma indígena no Nordeste que lutava contra a expansão da terra. E a expansão da terra, no caso do Ceará, por exemplo, não é só por causa do agronegócio, é também a exploração de mineração, é também a especulação imobiliária. E aí ela levou um tiro na cabeça chegando em casa, sobreviveu, está no hospital, sem muitos danos, mas diariamente nós temos esse impacto, né? Então a Berta foi um ícone, um exemplo que motivou, inclusive, uma conversa, uma narrativa nos meios de comunicação sobre essa questão. Só para contextualizar, Berta Cáceres era uma líder indígena, ativista, honduranha, que foi assassinada a tiro aos 44 anos em março de 2016, e na verdade todo o caso, a investigação da morte continua ainda por resolver. Ela ganhou o Goldman Environmental Prize em 2015 pelo seu trabalho e era bastante reconhecida internacionalmente, não é? Eu agora queria falar sobre Belmonte, porque temos falado sobre a questão, estamos a falar de indígenas, lideranças, megaprojetos. A Berta foi morta precisamente numa altura em que se opunha à construção de uma grande barragem. Antes disso, queria fazer aqui, para quem nos vai ouvir e nos vê lá em casa, um ponto bem da transparência, dizer que eu nos últimos 3 anos trabalhei numa Associação de Defesa do Ambiente de forma profissional, num projeto chamado Rios Livres, da Associação de Defesa do Ambiente GEOTA, que lutava contra a construção do Programa Nacional de Barragens. Portanto, toda a gente fica a saber o que é que eu estive a fazer antes de vir trabalhar de forma profissional para o Fumaça e de agora falar de barragens, para isto não parecer enviesado. Sobre Belmonte, Dilma Rousseff dizia: esta usina é uma central de produção de eletricidade, é do tamanho desse povo, ela é grandiosa. Ela é também grandiosa porque o Brasil tem uma característica que o distingue de todos os países do mundo. O facto que a sua geração de energia elétrica é feita principalmente por fontes sustentáveis, fontes muito menos poluentes que aquelas usadas em países desenvolvidos: hidrelétrica, eólica, biomassa, energia solar. Nós sabemos que essa usina foi objeto de controvérsias. Ela foi objeto de controvérsias muito mais pelo desconhecimento do que pelo facto de ela ser uma usina com problemas. As pessoas desconheciam o que era Belmonte. E vejam vocês o que aconteceu. Com Belmonte, nós evitámos de poluir não só aqui a região, não só o Pará, não só a região norte. Nós evitámos de poluir todo o Brasil, porque ela é uma das mais importantes hidroelétricas do nosso país. Isto foi dito no dia 5 de maio de 2016, na cerimónia do início da operação comercial de Belmonte, por Dilma Rousseff. Na altura era Presidente da República, mas já tinha sido Ministra das Minas e da Energia do Brasil, do governo de Lula. Belmonte, em Altamira, no Pará, é a 3ª maior barragem do mundo. Foi construída no rio Xingu e custou mais de 30 mil milhões de reais, são cerca de 7 mil milhões de euros. A energia de Belmonte será limpa, como dizia a Dilma? Claro que não. Uma grande barragem desse porte, como Belmonte, significa inundar uma área verde enorme, onde tem uma importância para a biodiversidade, que é riquíssima naquela região. Então, quando se inunda uma região verde, essa matéria orgânica ela se decompõe e vira metano. Então, do ponto de vista climático, Belo Monte tem um impacto imenso. Só do ponto de vista climático, sem falar de todos os outros impactos, já deveria ter sido questionada muito mais profundamente do que foi diminuindo as críticas que foram feitas, como a Dilma e todo o Ministério de Minas e Energia fez na época. Hoje se tem estudos de que uma grande hidrelétrica emite
de gases de efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas, tanto quanto uma termoelétrica a carvão. Então, não é uma energia limpa do ponto de vista ambiental. Além disso, do ponto de vista ambiental, tem diversas espécies que são endêmicas daquela região e que foram inundadas e que hoje não tem mais um habitat, e isso pode ter um impacto, inclusive, na extinção de algumas espécies. Do ponto de vista social, foi pior ainda, foi um desastre, porque essa área inundada era uma área muito importante para as comunidades indígenas. Vamos detalhar isso a seguir. Sim. Tá bem. Bom, Altamira era uma cidade muito pequena, que ganhou uma proporção enorme, com um monte de habitantes de pessoas de fora, forasteiros. Aumentou-se o número de prostituição, aumentou-se o número de doenças sexualmente transmissíveis. Os indígenas, tinham muitas mulheres e crianças indígenas se prostituindo na entrada de Altamira, nas estradas, porque não tinha mais um meio de vida viável. As políticas públicas governamentais para aquela comunidade do Xingu já era muito pouca, muito ruim. A questão da educação e a questão da saúde indígena super precárias no Brasil, que inclusive é um dos argumentos do Bolsonaro, dizendo que o que mais que eles querem, eles já são latifundiários, querem saúde e educação também. Então, Belo Monte não é limpa, nem socialmente, nem ambientalmente. Eu queria citar Thais Santos, que é procuradora do Ministério Público Federal de Altamira, e há muitos anos que ela afirma, e cito, Belo Monte é um etnocídio indígena. Ela disse isto numa longa entrevista que deu à escritora e jornalista Helene Brum, publicada no El País Brasil, já em 2014, em dezembro. Eu gostava de ler uma parte deste argumentário dela. Ela diz: quando eu digo que os estudos de Belo Monte identificaram um processo de desestruturação dos povos indígenas da região, que já tinha começado com a Transamazónica, e que Belo Monte só acelera esse processo, me vem essa imagem de Hannah Arendt dizendo que Hitler apenas descobriu uma forma de acelerar o processo de uma lei natural que ele afirmava ter descoberto. E aqui, o que Belo Monte faz a esse processo de desestruturação iniciado com a Transamazónica é acelerá-lo a um ritmo insustentável para os indígenas. E talvez seja essa a justificativa para as suspensões das decisões judiciais e de a lei não se aplicar aqui. O que me assusta é a forma como a sociedade naturaliza esse processo, com uma visão de que é inevitável que os indígenas venham a ser assimilados pela sociedade circundante, pela sociedade hegemónica. E aceitar que Belo Monte vai gerar a perda de referências e conhecimentos tradicionais com relação à Amazónia, a perda de outras formas de ver o mundo que poderiam ser formas de salvação mesmo do futuro. Então, esse processo de etnocídio é naturalizado, e por ser naturalizado não dói para as pessoas. Não dói o fato de os índios estarem morrendo. O que é que está a acontecer às populações indígenas do Brasil, nomeadamente a estas que vivem que vivem na Amazónia e que dependem dos rios? As populações indígenas do Brasil que vivem próximas dos rios não estão só na Amazônia. Tem indígenas no sul que também dependem dos rios e que também estão sendo impactados por grandes barragens e projetos como esses. No caso da Amazônia, existe um projeto de construção de várias barragens ao longo dos rios, de vários rios da Amazônia, não só brasileira, como peruana, venezuelana. Existe um projeto mesmo energético. E é tão absurdo você fazer um impacto desse. Foi muito bom que ela mencionou a questão do estudo de impacto ambiental, porque esses estudos, hoje, como são feitos, se analisa, sim, o impacto para as comunidades tradicionais, para a biodiversidade, mas com esse documento na mão, o Ministério de Minas e Energia considera que não existe nenhuma razão para não realizar este projeto. Então, existem, por exemplo, outros exemplos. No mar, onde comunidades de pescadores vão ser altamente impactadas por uma exploração de petróleo em alto mar, onde também se existe um estudo de impacto ambiental dizendo vai impactar a produção pesqueira brasileira. Não existe nenhum motivo para não realizar esse projeto. Então, o que estás a dizer é que os estudos de impacto ambiental são ignorados? São desconsiderados totalmente. Uhum. Totalmente ignorados. E no caso destas populações indígenas, estavas a dizer que não é só na Amazónia? Portanto, não é só na Amazônia. É generalizado? Sim. As comunidades indígenas, na Amazônia, hoje existem várias pressões, onde indígenas que são isolados, então hoje só existem indígenas isolados naquela região, no Brasil. Principalmente, a maior quantidade de populações indígenas isoladas está no Acre. O governo brasileiro, em 2015,
leiloou um bloco de fracking em cima de uma comunidade de indígenas isolados no Acre. Fracking é fraturação hidráulica. Isso. Deixa-me explicar. É uma técnica de perfuração vertical e depois horizontal para explorar gás. Altamente danosa para o meio ambiente, Sim. onde se injeta muitos químicos e hoje se sabe que ela causa câncer, mutagênese, má formação fetal, aborto e vários outros problemas de saúde e de contaminação ambiental. Nós conseguimos barrar isso com uma ação judicial, mas existe a pressão. Então, só para continuar o raciocínio, existe uma pressão nessas comunidades indígenas, principalmente amazônicas, da expansão agrícola, né, da expansão de terras. Existe também da mineração. É a minha pergunta seguinte. Estamos em sintonia, aproveito para falar disso porque há dois dados interessantes, né? O Instituto Socioambiental, que o ISA, como é conhecido no Brasil, no dia 21 de setembro divulgou uma nota dizendo que o desmatamento de terras indígenas continua a explodir no Brasil, sobretudo nas áreas impactadas por esta grande barragem, Belmonte, e aumentou 800% em relação ao mês anterior. Em agosto, a área desmatada foi de 1.765 hectares de floresta dentro das áreas protegidas. Portanto, foi um aumento de 800% face a julho deste ano. Estamos a falar deste ano. E, portanto, isto é uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo muito perto, para a mesma área, na volta grande do Xingu. O Xingu é o rio e há uma curva, não é? Há um gigantesco meandro do rio que se chama Volta Grande do Xingu, e há um projeto da empresa canadiana Belsun para construir a maior mineradora a céu aberto do Brasil. Que projeto é este e que impacto é que isto pode ter nas comunidades indígenas? Bom, a mineração, tanto mineração a céu aberto, quanto mineração de petróleo, quanto tem vários tipos de mineração que estão sendo realizadas na Amazônia. Na Amazônia peruana, por exemplo, se faz exploração de petróleo bem na fronteira. Então, os riscos são o desmatamento pela agricultura, pela mineração e pelas drogas, né? Então, produção e tráfico de drogas que acaba expulsando as comunidades para outros locais. E essas comunidades migram para o Brasil, para a Amazônia brasileira, e entram em conflito com os indígenas que estão lá. Então, existe também um conflito entre comunidades indígenas que estão, obviamente, buscando o território, né? Essa mineração a céu aberto, eu não conheço o projeto específico, mas existem vários projetos de mineração. Ou seja, não é só este, não é só a Belsun que é bastante conhecida. Não, se explora petróleo na Amazônia desde a década de 60. Existe mineração de vários tipos de minério na Amazônia inteira. Que não é só a Amazónia brasileira, não é? Tendemos a achar que a Amazónia é só no Brasil, mas não é. Não é. O Brasil é de longe o país mais perigoso para os defensores dos direitos indígenas. Lê-se num relatório da ONU elaborado pela Relatora Especial para os Direitos dos Povos Indígenas, Vitória Tauli Corpus. Segundo este relatório, os ativistas mortos por defender a terra da América Latina, 60% eram indígenas. Segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde Indígena, tutelada no Brasil pelo Ministério da Saúde, foram mortas 110 pessoas indígenas em 2017. Tu achas que está a acontecer um genocídio da população indígena brasileira? Sem dúvida. E se volta para a questão da ditadura, né? Então, a ditadura, quando começou em 64, sistematicamente assassinou indígenas de uma forma organizada, né? Então, existia um plano para a eliminação dos indígenas na época da ditadura. Por quê? Porque eram vistos como um entrave? Sim, era um entrave, porque a ideia era, na verdade, desde antes, na década de 50, quando houve o plano de expansão e de abertura de estradas, onde se falava que ia crescer 50 anos em 5, já se matava comunidades indígenas, mas também comunidades de pioneiros que tinham produção agrícola de subsistência ou algum tipo de produção. No Paraná, por exemplo, que é o estado onde nós estamos com nosso escritório, existem vários relatos históricos de comunidades indígenas que foram trancadas em um espaço e se jogou fogo e se queimou as pessoas vivas para economizar bala. Então, já existe um processo de eliminação das comunidades indígenas já há bastante tempo. Não é uma coisa nova, né? Só que agora, os indígenas estão em locais onde existe muito minério, onde existem os rios, onde existe biodiversidade, existe um interesse de se entrar nesse território para se extrair, não é para se manter ou se proteger, se preservar, e eles são vistos como um entrave.
Além disso, existe dentro da cultura indígena a questão da guerra, de lutar para proteger aquele ambiente. Nós ouvimos já de várias pessoas, de vários indígenas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, na Argentina. Eu vou ficar aqui até as últimas consequências, porque eu não acredito em estar em outro lugar. Esse lugar é sagrado para mim. A gente volta para a questão de Altamira. Essas comunidades indígenas tinham no local onde foi inundado o cemitério. Um local, não era bem um cemitério, era um local sagrado onde se fazia conexão e comunicação com os mortos. O culto, não é? Isso. Com os mortos. E agora esse local está inundado. Ele não pode mais ser alcançado e as populações perderam o contato com os seus mortos. Isso é muito grave, foi totalmente desconsiderado. Então, o movimento indígena tem sido perseguido, os indígenas em geral têm sido perseguidos por motivos diferentes, mas sim, existe um racismo muito forte, existe um questionamento de, se você tá usando calça jeans e você tá falando português, então você não é índio. O Bolsonaro, voltando para a questão do Bolsonaro, questionou isso. Ele disse em 2015, desculpa interromper, em Cuiabá, no Mato Grosso, disse o seguinte: a política ambiental é péssima no nosso país. Se quiser fazer hidroelétrica em Roraima ou no Val do Ribeiro, por exemplo, é impossível, tendo em vista a quantidade de terras indígenas, quilombolas, estação ecológica, parques nacionais. Tem que colocar um fim nessa política xiita que está sufocando o Brasil. Isso. Essa é a visão. E a visão não é só do Bolsonaro. Isto foi em 2015. Sim, não é só do Bolsonaro. Nós ouvimos, por exemplo, a ministra de Meio Ambiente do governo Lula, Isabela Teixeira, falando que o meio ambiente é um entrave, é um entrave para o desenvolvimento. Então, existe uma visão de que desenvolver é destruir, explorar, sugar, matar e não se considera, no conceito de desenvolvimento ou de economia, não se considera a economia já existente ali. Né? E também não se considera, por exemplo, este setembro de 2018 ser um estudo da Wildlife Conservation Society e de outras 15 organizações, a Universidade de Maryland, Queensland, Charles Darwin, com o nome Indigenous Lands and Intact Forest Landscapes, que concluiu, e estou a citar, os resultados são consistentes com cada vez mais evidências que demonstram a contribuição significativa que povos indígenas estão já a dar para a proteção de todo o tipo de floresta e, pela primeira vez, quantificar a extensão desta relação nas mais intactas florestas em todo o mundo. Portanto, chega à conclusão de que as florestas geridas por povos indígenas têm uma possibilidade muito maior de se manterem intactas e serem preservadas. Sim, sem dúvida. Isto não é reconhecido. Não, isso não é reconhecido. Tanto é que quando sobrevoa a Amazônia brasileira, é muito nítido ver a delineação certinha de onde é uma terra indígena, porque a floresta está de pé. Todo o restante em volta não está de pé, está desmatado, né? E aí se desmata também para produzir o carvão, se desmata para produzir ferro. Ferro gusa é um enorme contribuinte para o desmatamento da Amazônia. O que é ferro gusa? É um tipo de ferro, né? Onde se extrai o minério do ferro da Amazônia e depois se processa e tem um porto em Santarém, onde se exporta para a China e para outros lugares. Neste caso, Santarém do Brasil, para quem não Santarém do Brasil. E não Santarém de Portugal. E claro, com essa expansão toda que a gente está falando, a gente também tem que pensar na infraestrutura. Quando eu construo uma estrada ou uma ferrovia para transportar esses minérios, ou para transportar as pessoas, para transportar todo o equipamento para construir uma grande hidrelétrica dessa, eu tenho que desmatar uma área enorme. Além disso, quando se constrói uma usina para gerar energia, eu preciso distribuir essa energia, ela não fica ali. Ali é o menor consumo de energia do Brasil. Então, se constrói uma usina daquele tamanho para se distribuir para o sul e para o sudeste, que são os principais consumidores. E aí, essa rede de distribuição também desmata. Então, o desmatamento é desenfreado. O governo brasileiro usa a redução do desmatamento como um dos pontos a favor do Acordo de Paris para cumprir a meta, quando, na verdade, a gente sabe que o desmatamento não tá reduzindo. O desmatamento só aumenta. Há várias razões para isso. Mas eu, antes disso, queria ler-te uma definição. A defesa explícita e a prática da violência são o traço mais característico da UDR, União Democrática Ruralista. Dentre suas práticas estão as ameaças e a intimidação aberta, bem como o uso do direito de propriedade absoluto, tal como consagrado no Código Civil, para justificar a violência.
o incentivo à formação de milícias rurais e a elaboração de listas dos trabalhadores, advogados e assessores marcados para morrer. Isto é um excerto que eu citei, é um excerto de um texto do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, sobre a União Democrática Ruralista, que é uma associação que representa os grandes proprietários rurais. O atual presidente desta associação de latifundiários, chamado Naban Garcia, é conselheiro de Jair Bolsonaro e tem sido apontado como o futuro Ministro da Agricultura, ou pelo menos a pessoa que vai indicar quem será o futuro Ministro da Agricultura, que vai anexar o Ministério do Ambiente. Vão acabar com o Ministério do Ambiente e pôr tudo junto do Ministério da Agricultura. Eu gostava que tu nos explicasses qual é o peso dos grandes proprietários latifundiários e rurais na política brasileira, como é esta UDR, não é? Ou então da Frente Parlamentar de Agropecuária, que é conhecida como a bancada do boi na Câmara, não é? E que hoje representa 44%, hoje, porque ainda não tomou posse os novos deputados, representa 44% dos deputados, 33% dos senadores e que também já declarou apoio ao Bolsonaro. Quem é esta grande frente? Bom, eu acho importante fazer uma distinção que não foi feita no Brasil. Foi feita uma propaganda disseminada nos últimos anos, onde o Brasil é agro, o agro é pop e esse tipo de coisa. Todos os produtores rurais hoje se identificam como ruralistas. Então, eu quero fazer essa distinção da diferença entre o que é um produtor rural e o que é um ruralista. O produtor rural, ele geralmente tem uma porção de terra relativamente pequena, ele tem uma agricultura familiar, ele produz para sua subsistência e para comercializar aqueles produtos de uma forma sustentável, porque o equilíbrio daquilo que é produzido com o seu pedaço de terra se atinge lá um equilíbrio da balança. O ruralista, ele é um latifundiário, pecuarista ou produtor de soja ou de monoculturas, onde se usa uma enorme quantidade de agrotóxico, uma enorme quantidade de sementes transgênicas, e são essas pessoas que hoje estão no poder, estão na mídia, são os donos da mídia, são os donos do poder, ou seja, tem 44% da Câmara de Deputados, tem uma enorme influência no governo já desde a época do governo Dilma, onde a Cátia Abreu, que era também ruralista, e o seu filho, Irajá Abreu, também, a Cátia Abreu foi ministra... A Cátia Abreu foi ministra da Agricultura do governo Dilma, considerada, ou ganhou um prémio depreciativo chamado Motosserrador. Isso, Miss Motosserra. E agora era a vice-presidente na lista do Ciro Gomes. Sim, pois é. Você vê como a gente está com uma dificuldade política no Brasil, né? Tá bem complicado. E... os ruralistas, eles têm, tanto no ponto de vista da política pública, ou seja, têm feito várias investidas para impedir a demarcação de terras indígenas ou reduzir a demarcação de terras indígenas, tanto é que nos últimos anos o número de terras indígenas demarcadas só caiu, só diminuiu, teve um ano que zerou no governo Dilma. Eles têm feito legislações para ampliar o uso de agrotóxicos, e agrotóxicos inclusive proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos, têm sido permitidos no Brasil. A seguir vamos detalhar isso. Ok. E também são muito violentos. Então o Heinz, por exemplo, que era um deputado estadual do Rio Grande do Sul, ruralista, vinculado ao Caiado, por exemplo, que é um senador. O Caiado, que foi o primeiro presidente desta UDR, não é? Desta União Democrática Ruralista, e que vem de uma grande família tradicional de políticos ruralistas desde o século XIX. Exatamente. Exato, são famílias que passam de uma dinastia de ruralistas. De grandes proprietários. E são os donos da mídia também, então eles conseguem manipular, inclusive, a opinião pública a esse respeito. E a desinformação é muito grande, né? O Ronaldo Caiado com o Heinz fizeram em 2014, se eu não me engano, era o Dia da Independência. Um mês antes do Dia da Independência, eles ameaçaram fazer o Dia da Dependência e parar todo o abate de gado por um mês, para o Brasil ficar sem carne durante o Dia da Independência, que é um feriado importante brasileiro, para provar como que o Brasil depende dos ruralistas e de como que as terras indígenas têm que parar de ser demarcadas. Ele também fez um leilão em 2013. Ele organizou, junto com o Caiado, um leilão para arrecadar dinheiro para fornecer armas para uma milícia caçadora de indígenas.
Então, assim, abertamente são anti-indígenas e querem mesmo o aumento da produção de gado. O Brasil hoje tem como planos até 2025, se eu não me engano é 25, de ser o maior exportador de carne do mundo. É o segundo maior. Neste momento, eu estive a consultar há bocado os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que todos os meses faz uma espécie de outlook, né, de previsão do que é que vai ser, e neste momento o Brasil, em outubro de 2018, é o segundo maior produtor de carne de vaca e o primeiro exportador mundial, o quarto maior produtor de carne de porco e o quarto exportador mundial, e o segundo maior produtor de carne de galinha e o primeiro exportador mundial. Isso. E eles têm planos de, se eu não me engano, não sei se já chegou nesse número, de chegar a 60% do fornecimento, de fornecer 60% de toda a carne do mundo. E claro, essa carne, para você ter pasto, para você ter soja, para conseguir produzir tudo isso de carne, você precisa desmatar, e os indígenas são um empecilho para esse avanço. Sendo que é também, deixa-me só completar com esta informação, o segundo maior produtor de soja também do mundo. E por acaso é importante que tu explicasses isto, de que forma é que não só o papel da produção de soja e de carne no Brasil contribui para o desmatamento da Amazónia. A produção de gado, ela compacta o solo e ela faz com que o solo fique degradado. E existe uma possibilidade de se recuperar esse solo, mas ela é custosa, ela é complicada, então é muito mais fácil desmatar uma terra nova. Então, a produção do gado, como que ela acontece na Amazônia, por exemplo. Eu primeiro tiro a madeira mais preciosa, que a gente chama de madeira de lei, exporto essa madeira, depois eu boto fogo em tudo, né? E aí essa área ela fica limpa para colocar o gado, para o gado pastar. Depois que o gado pastou e não tem mais, a terra está altamente degradada, aí dá para plantar soja. Ou se vai para um próximo pedaço de terra, desmata de novo, né? Então é um ciclo. Então há uma espécie de quase de cadeia produtiva. Quem é dono da soja é dono das vacas e é dono da exploração de madeira? Geralmente sim. Isto porque o atual ministro da Agricultura do governo Temer, que se chama Blairo Maggi, é conhecido como Barão da Soja. E ele foi autor de um projeto de lei número 6.299 de 2002, que é conhecido como a PL de Projeto de Lei do Veneno. Este projeto de lei está-se ainda a discutir, mas eu queria-te ler uma notícia de 26 de setembro, de agora, do Repórter Brasil, que publicou uma peça com o título Musa do Veneno, deputada Teresa Cristina recebe doações de empresários ligados a agrotóxicos. E lia-se. Neste ano, Cristina, que é a presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados e que é também a representante desta tal Frente Parlamentar Agropecuária, que aprovou o projeto de lei que facilita a liberação dos agrotóxicos, recebeu doações de 12 empresários ligados ao agronegócio que totalizaram até 24 de setembro 350 mil reais. Explica-nos o que é este projeto do veneno e porque é que ela se chama Musa do Veneno a esta parlamentar que é a Teresa Cristina, que é do DEM, do partido DEM. O brasileiro hoje é o povo que mais consome agrotóxico no mundo. Agrotóxicos são produtos químicos. São produtos químicos, defensores químicos agrícolas. Ou seja, herbicidas e todos os outros tipos de veneno que se coloca na agricultura. Não sei se é sabido, mas a semente transgênica, a produção transgênica, ela requer mais agrotóxicos do que uma produção não transgênica. Explica-nos isso, rapidamente. Porque ela é resistente a intempéries do tempo, mas ela tem várias pragas que ela não é resistente e precisa se usar mais agrotóxico para impedir disseminação de pragas e outros tipos de ervas. Então, se usa muito mais agrotóxicos químicos na produção transgênica. Mas que são, do que eu sei, elas são resistentes a esse químico, são vendidos pela mesma empresa. Quem produz a semente produz o químico. Claro. Normalmente estamos a falar da Monsanto ou de outras grandes multinacionais químicas e, portanto, desenvolvem uma planta que está adaptada ao químico que vai matar as outras plantas. Exato. E a Bayer comprou a Monsanto, sim. Então agora hoje são a mesma empresa. Então, o maior conglomerado de indústria química. Que também, a Bayer também é quem produz o remédio para as pessoas que ficam doentes do agrotóxico consumido no veneno da comida.
Então, é um ciclo muito bom e economicamente excelente para essas empresas que só ganham dinheiro com o adoecimento da população. Né? No Brasil, a média é de 7 litros de agrotóxico por ano, E por o que habitante. é que este projeto vai fazer? Esse projeto, ele expande a lista dos venenos que podem ser comercializados e dá alguns incentivos para a comercialização desses agrotóxicos. E portanto, provavelmente vai avançar, porque, por exemplo, este Naban Garcia, em entrevista à Folha de São Paulo há 2 dias, disse que se dependesse dos ambientalistas, o Brasil não tinha um pé de soja. Se dependesse dessas ONGs, portanto, por exemplo, da 350, não teria um pé de soja. Querem transformar a Amazónia num outro país, isso é um absurdo. Sim, porque exatamente isso. Para você produzir mais soja, né? Porque hoje se produz soja. É o segundo maior produtor de soja do mundo. Não basta ser o segundo maior produtor de soja do mundo. O Brasil quer ser o maior produtor de soja do mundo, exportar soja para o mundo inteiro. E para produzir tudo isso de soja, precisa-se de terra agrícola. Só que essa soja não alimenta as pessoas. Não é alimento. Né? É alimento para o gado. Claro que tem algumas pessoas que consomem grãos de soja, vegetarianos e tal, mas não é para isso que essa soja é produzida. Então ela é produzida? Para alimentar o gado. Para a pecuária. Para fazer ração para o gado, né? Para o gado, para o frango, enfim, para os animais. Ou seja, a quantidade gigantesca de área que é desmatada é porque nós temos sítio para pôr a soja, para dar às vacas que também precisam de espaço e, portanto, Exatamente. é por isso que aumenta a área. Sim, é por isso que aumenta a área. Bem, nesta mesma entrevista, este senhor, o Naban Garcia, que é o tal presidente da UDR, da União Democrática Ruralista, é o nome deles, quando perguntado pela jornalista da Folha de São Paulo se o senhor acha que cabe mais desmatamento na Amazónia, Naban respondeu: mas é óbvio, o sujeito tem uma propriedade, comprou e pagou. A lei diz que em área de floresta eu tenho direito de abrir 20% e deixar 80% de reserva. E na área de cerrado de abrir 65% e deixar 35% de reserva. Está na lei, a lei vigente. Esta lei de que fala Naban é o novo Código Florestal Brasileiro. E o anterior, que veio substituir 2 normas federais, uma de 34 e outra de 65. Este novo código foi aprovado em 2012 no Senado, mas na verdade ele é discutido no Congresso desde 99. Depois da sua aprovação, o governo da presidenta Dilma Rousseff fez 12 vetos e 32 modificações ao novo Código Florestal. Explica-nos o que é este código e quais foram as mudanças que fez a Dilma Rousseff, o governo. Esse Código Florestal, ele propunha a redução das áreas de preservação legais. Então, se você hoje, como você falou, compra uma terra, existe uma área, um percentual dessa área que deve ser preservado. Se você tem uma terra onde existe um rio passando por essa terra, existe uma metragem na margem desse rio que deve ser preservada. A mesma coisa no topo dos morros e assim vai. Então, o Código Florestal antigo, ele tinha um percentual e o Código Florestal atual reduziu esse percentual para quase metade. Então, hoje, ainda existe, sim, uma área onde se deve preservar legalmente, mas ela é bem menor. Mas isto estamos sempre a falar da chamada Amazónia legal, não é? Estamos a falar de pessoas que têm direito a um terreno e podem fazer isso nesse terreno. Não só a Amazônia, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, ok. No Brasil inteiro. Então, no Brasil todo, o Cerrado, por exemplo, não fica na Amazônia. O Cerrado... O que é o Cerrado? Cerrado é um outro bioma. Então, no Brasil, hoje existe... E um bioma é? É um tipo de vegetação e animais, e enfim, é um tipo de vegetação onde existe a vegetação que é típica daquele local, e existe a transição e outro tipo de vegetação em outros locais, por causa do tempo, por causa da acidez do solo, a vegetação é diferente. Então, por exemplo, existe a Amazônia, que, como você falou, não está só no Brasil, tem vários outros países, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia. Existe Equador, né? A Amazônia é enorme. Ela cobre... 60% da Amazônia está no Brasil, mas ela cobre muitos outros países, né? E hoje não existe uma política única para a Amazônia. Se explora a Amazônia de todas as formas, em todos os lugares. É horrível o que a gente está fazendo com esse bioma. Existe o bioma cerrado, onde a vegetação é um pouco mais baixa, os animais também são diferentes, que começa
no centro-oeste. Existe o bioma Caatinga, que está no Nordeste, que aí já é uma vegetação bem mais rala, é mais seca, é quase semidesértico. Existe a Mata Atlântica, onde ela vai desde o centro-oeste, sudeste até o sul. Portanto, são diferentes áreas e tipos de vegetação, não é? Biótopos. Sim. Exato. Muito bem. Então, desculpa interromper-te, era para explicarmos estes termos. Estávamos a falar do código e das mudanças que a Dilma Rousseff tinha feito, não é? Essas mudanças foram positivas, foram negativas. Na altura em que o governo da Dilma fez as alterações, vários ministros fizeram declarações. Isabela Teixeira, que tu citaste há pouco, disse que o veto, ou as alterações que tinham sido feitas e que tinham vindo do Congresso, serviam para respeitar o Congresso Nacional, a democracia e o diálogo com a sociedade, não amnistiar o desmatador, preservar os pequenos e responsabilizar todos pela recuperação ambiental. O Ministro da Agricultura, que era Mendes Ribeiro, à data, disse que o código não é dos ruralistas nem dos ambientalistas, é o código dos que têm bom senso. E o Pepe Vargas, que era Ministro do Desenvolvimento Agrário, dizia que as alterações que estavam a fazer não eram amnistias que estavam a ser dadas a ninguém, todos terão que contribuir para a recomposição das áreas de preservação permanente que foram utilizadas ao longo dos anos. Mas estamos dizendo que essa recomposição vai levar em consideração proporcionalmente o tamanho da propriedade. Estamos estabelecendo um princípio de justiça. Ora, o que é certo é que, segundo a advogada Luciana Lana, que é especialista em Direito Ambiental, ela escreveu um artigo de opinião no Estadão, no início deste ano, em fevereiro, e ela diz basicamente que o novo Código Florestal o que permite neste momento é o desmatamento legal de mais 88 milhões de hectares e faz com que, na prática, 90% das propriedades rurais brasileiras fiquem elegíveis para não ter que repor o território desmatado ilegalmente até 2008. Sim, por causa da anistia. Então, explica o que era isso. Teve um processo muito complicado na véspera da aprovação do Código Florestal, quando se tinha todos os indicativos de que o código ia ser aprovado, ele ia anistiar, e ele anistiou os desmatadores até aquele momento, né? Então, quem já teve terra já desmatou. Até 2008. Até 2008, desmatou, e é isso aí, você tá anistiado, você não vai ser punido, você não tem que pagar multa, você vai ter que recuperar uma área, mas você tá anistiado, né? O que aconteceu foi, quando o Código Florestal estava entrando em vigência, o desmatamento dobrou. E dobrou porque as pessoas começaram a desmatar para que o desmatamento tenha acontecido antes do prazo de vigência para poder ser anistiados também. Então, o que era para favorecer aqueles agricultores ou aquelas famílias que tinham aquelas propriedades há um tempão e que desmataram e que já tinham se recuperado ou que tinham aquela propriedade de terra, visando o pequeno e médio produtor, principalmente a proteção do pequeno e do médio produtor, virou uma ferramenta do desmatamento desenfreado, não só da Amazônia, mas de todos os biomas brasileiros. Portanto, foi uma espécie de carta livre que os grandes proprietários utilizaram? Sim. Ou que utilizaram todos, na Todos verdade. utilizaram. Não deixa de ser interessante que esta ministra, a Isabela Teixeira, tenha, um ano depois da entrada em vigor do Código, todos os anos o Brasil anuncia as taxas de desmatamento, não é? Faz isso até normalmente em eventos internacionais, como as Cimeras do Clima, e em 2013, a ministra, imediatamente um ano depois da aprovação do Código Florestal, disse que o desmatamento na Amazónia cresceu 28%. Quando tinha vindo a cair nos governos de Lula da Silva antes, 28%, que caiu consecutivamente 4 anos seguidos, entrou em vigor o código e o desmatamento subiu 28%. Foram desmatados mais 5.843 km², sobretudo nos estados do Mato Grosso e do Pará. Ao mesmo tempo, e no mesmo ano, esta ministra recebeu o prémio Campeões da Terra, que é atribuído pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente. É o mais importante prémio da ONU, que é atribuído a líderes de governo, da sociedade civil e do setor privado. Não sei nem o que te dizer a respeito disso. O desmatamento aumentou sim. Aumentou por causa dessa carta branca que a gente já falou.
Ao mesmo tempo, justamente por causa dessa negociação, o governo brasileiro, quando se comprometeu com as metas nas conferências dos acordos de clima, o cálculo era um cálculo injusto, porque considerava a queda do desmatamento num período de tempo onde a meta já estava praticamente quase toda atingida. Então, o cálculo que eles fizeram para embasar as metas eram muito fáceis de ser alcançadas porque o desmatamento vinha caindo, né? E agora, claro que o desmatamento só aumentou, então já não dá mais muito para considerar. Mas ela ganhou esse prêmio em parte por causa disso, porque foi um dos governos mais ambiciosos nos acordos de clima, foi um dos governos que liderou várias conversas e discussões, negociações, e que fazia o papel de bonzinho frente aos outros países, porque veja, nós estamos atingindo nossas metas, nós estamos reduzindo o nosso desmatamento. E que tinha organizado também, isto foi em 2013, em 2012 tinha organizado o Rio Mais 20, não é? Sim. Portanto, os 20 anos da Cimeira da Terra que tinham acontecido antes no Rio de Janeiro. Continuando a falar sobre a Amazónia, eu queria detalhar estes dados, não é? Segundo dados do projeto PRODES, que é o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazónia Legal por Satélite, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Brasileiro, isso é um projeto do Governo Federal, foram desflorestados 7.893 km² na Amazónia entre agosto de 2015 e julho de 2006. Isto representava um aumento de 29% em relação ao ano anterior e à maior área desflorestada desde 2008. A área de desflorestação vinha a descer desde 2005 e voltou a aumentar a partir de 2013 no governo de Dilma Rousseff. Os dados entre agosto de 2016 e julho de 2017, já depois do impeachment da Dilma, mostram uma nova descida comparando com o ano anterior, com 2016, mas ainda assim o valor é mais do que 2010. Foram desmatados 6.947 km². O que é que está a acontecer com o Brasil e esta ideia do desmatamento, sendo que durante os governos de Lula parecia mais ou menos consensual que tinha que separar o desmatamento, não é? O que é que mudou nesta conjuntura em 10 anos? Vamos fazer assim, não é? Ou em 12 anos? O governo Lula-Dilma teve muito apoio da sociedade civil para as eleições, né? Teve muito apoio dos movimentos sociais, dos movimentos ambientais, apesar de uma certa oposição crítica e etc., tinha muita esperança da sociedade de que um governo de esquerda ia atender às demandas tanto das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, como do meio ambiente. Então, o governo, apesar da Dilma ter nomeado a Cátia Abreu como ministra da Agricultura, apesar da Isabela Teixeira ter sido ministra do Meio Ambiente, existia uma certa sensibilidade do governo para a pressão da sociedade civil. O que a gente vê hoje, por exemplo, o governo Temer e o governo agora Bolsonaro, zero sensibilidade. Tu já falas como se ele fosse presidente. A chance dele não ser presidente é muito pequena. Então, a gente já também está tentando fazer planos de contingência caso ele vire presidente. Mas a chance é muito pequena dele não ser, infelizmente. Uhum. Mas desculpa, estavas a falar do qual tinha sido o papel do PT nesta década, não é? Travar o desmatamento da Amazónia. Sim, então era sensível às questões sociais e ambientais, mas ao mesmo tempo teve que se aliar para poder governar, teve que se aliar com os ruralistas. Então houve um aproximamento do governo PT com o PMDB na época, que inclusive o vice do Lula era o Serra? Cunha? Não, como chama? Eu já lembro o nome dele. Do PFL na época, do PMDB. Então, assim, a direita brasileira, ele teve que se aliar com a direita brasileira para conseguir governar. E isso teve um custo, né? E o custo foi abrir mão de vários direitos, várias políticas públicas para conseguir estar no governo, né? E esses foram os acordos feitos, infelizmente. Então, o governo PT foi o governo que menos fez pelo LGBT, menos demarcou terra indígena, menos fez pelos quilombolas. Então, foi um governo muito complicado para todas as questões ambientais. Não é? Estamos a falar de vários governos. Sim. Embora haja uma diferença entre Dilma e Lula, ou não? Sim, há uma diferença.
uma diferença. A Dilma, como foi ministra de Minas e Energia do governo Lula, e tinha uma propensão à Petrobras e às questões de petróleo, ela acabou sendo mais aberta e abriu mais ainda a exploração da mineração, mas o governo Lula também foi quem trouxe o fracking, de quem a gente já falou, para o Brasil, e expandiu a Odebrecht e todas as empresas de infraestrutura na Amazônia, enfim. Então, esses projetos que a gente está falando, a motivação política e governamental para a realização desses projetos não é geração de energia, não é infraestrutura só. É uma motivação corrupção, né? Então, é expandir a indústria da infraestrutura e dar dinheiro para obras superfaturadas que vão ser construídas, vão demorar muito tempo, e quanto mais tempo demora, mais dá para se roubar, mais dá para se superfaturar, e assim... Há uma ligação, só para completar, imensa entre... as grandes empreiteiras, como se diz no Brasil, as construtoras, as empresas de construção, a Odebrecht, a Camargo Correia, que estão ligadas à construção de Belo Monte e ao financiamento de Belo Monte e de outras hidroelétricas e outras obras, e também Lava Jato. Portanto, há uma relação. Sem dúvida. Tanto é só para concluir a questão de Belo Monte. Hoje, Belo Monte não está funcionando. Está fechada, porque teve uma recessão econômica muito grande no Brasil, não tem mais demanda de energia, não precisa da energia de Belo Monte. Ela não está funcionando. Tu estavas a falar desta ideia de desenvolvimentista. Eu queria mais ou menos terminar falando do pré-sal. Eu gostava que nos explicasses o que é o pré-sal, porque é um tema em que os dois candidatos à segunda volta, quer Jair Bolsonaro do PSL, quer Fernando Haddad do PT, estão de acordo. Aliás, neste momento, as áreas onde pode vir a ser explorado estão a ser leiloadas a várias empresas. Michel Temer, atual ainda Presidente do Brasil, mudou o regulamento para as empresas multinacionais por causa destes leilões. Haddad disse que os lucros do pré-sal são, e cito, uma bênção de Deus e que iriam ser usados pelo seu governo para reforçar a saúde e a educação. Explica-nos o que é o pré-sal e também como é que tem sido este movimento de leiloar áreas desde 2009, não só no pré-sal, que é no mar, não é? Mas áreas de extração de gás de xisto, utilizando essa técnica, o fracking que tu falaste. Fala-nos um pouco disto. Sim. Bom, o pré-sal é uma reserva de petróleo em águas profundas, onde se está a 1.500 até 7.000 metros abaixo do nível do mar. Meio parecido com aquela exploração feita no Golfo do México em 2011, quando teve aquele vazamento que não parava de vazar. O Deepwater Horizon, né? Da BP. Isso. Então, o tipo de exploração é muito parecida porque é águas muito profundas. Então, só para ter uma ideia de o que é 1.400 a 7.000 metros abaixo do nível do mar, um mergulhador com um cilindro profissional consegue chegar no máximo 70, 80 metros. Depois disso, a pressão é tão alta que ele não consegue chegar, é inviável para um ser humano. A gente está indo a 1.400 metros para perfurar por petróleo. Esse petróleo, ele é de alta qualidade, então quem explora a chance de lucro, né, de ter um petróleo bom que possa ser vendável é muito alta. Então ele é altamente disputado e a reserva é enorme. Mas ainda não se explora o pré-sal, pois sim, não? se explora. Já se explora. Já há petróleo a sair do pré-sal. Sim. Os blocos são bacias que são chamadas bacia sedimentar, que é onde está o petróleo, de Santos e de Campos. São as principais que são na zona costeira do estado do Rio de Janeiro. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo e um pouquinho São Paulo, mas principalmente no Rio de Janeiro. Então, uma empresa que explora o pré-sal vai ter lucro garantido, né? E aí a Shell, a Chevron, a Petrobras... A própria Galp portuguesa tem uma parceria em alguns blocos, não é? No pré-sal. Sim. Aliás, a Galp tem investido bastante no Brasil, $1 bilhão de dólares por ano, dividido entre 3 países. Um dos países é o Brasil, né? Angola e Moçambique são os outros. E o pré-sal, ele é feito por um regime diferente do regime de concessão. Então, quando se explora petróleo convencional, ou seja, com técnicas convencionais, aquele cavalo de petróleo, sim. Existe um método de venda chamado concessão. Então, concessão significa o governo cede por um tempo aqueles blocos de exploração para a empresa e ela
como que paga um valor para o governo para poder explorar aquilo. Durante um período de tempo, não é? Durante um período de tempo. O pré-sal, ele foi feito com um método de partilha. Então, a empresa ela é obrigada a dar um percentual daquilo que ela está explorando para o governo. E é por isso que o governo usa isso como o Lula, quando o pré-sal começou a ser explorado, o Lula também anunciou como uma dádiva divina, né? E a Dilma chamou de bilhete premiado. Todo mundo acha que o pré-sal... E o pré-sal foi... É a lotaria, é isso. Isso, e o pré-sal foi divulgado no Brasil como a riqueza brasileira, né? Só que é uma tecnologia nova, altamente arriscada por causa da pressão de exploração, onde se usa sísmica, então isso se impacta muito a comunicação de todos os seres do mar que usam... Sísmica usam vibração... Para mapear, é isso? Para mapear, isso. Então, baleias, golfinhos e todos os outros animais marítimos que precisam de sonar para se transportar, para se comunicar, se locomover e se alimentar, ficam super confusos, porque as sísmicas desequilibram tudo. Além disso... existem vazamentos diários, são milhares de litros que não são computados, porque o que é 2.000 litros de petróleo vazando no mar todo dia não é nada comparado com a quantidade de barris que eles retiram todos os dias. Impacta a indústria pesqueira e as pessoas que se opuseram, né? Hoje existe um grupo chamado Os Impactados da Baía de Guanabara. Essas pessoas foram perseguidas pelo governo, alguns foram assassinados, alguns estão no programa de proteção de testemunhas, porque a Petrobras veio com toda a força para explorar. Quando houve a recessão e a crise da Lava Jato, que acabou com a Petrobras, o José Serra fez um projeto de lei para... José Serra, que era um deputado, mas que foi... do PSDB. Que era líder da Câmara, não? Líder da Câmara, isso. E ele fez um projeto para tirar a exclusividade da exploração do pré-sal da Petrobras e abrir para as empresas estrangeiras. Quando ele fez isso, até antes disso, existiu uma grande manifestação da população brasileira com o mote "O petróleo é nosso". Então, não queremos que o petróleo seja explorado por empresas estrangeiras, queremos que seja explorado pela Petrobras, porque ele é o bombom do Brasil. E, na verdade, o que aconteceu depois disso foi que foi realmente retirada a exclusividade da Petrobras. Depois, o governo Temer, fez uma medida provisória chamada que a gente apelidou de MP do Trilhão. O que isso quer dizer? Ela isentou de imposto de renda todas as petroleiras brasileiras e estrangeiras para sempre e para trás. Isso significa que só o pré-sal isentou de imposto às empresas R$1 trilhão. R$1 trilhão seria 250, mais ou menos, bilhões de dólares. Ou 1.000 milhões de dólares, como se fala aqui. Isso quer dizer que o Brasil está à venda? O Brasil está à venda. Então, eu faço um negócio altamente lucrativo, muito fácil, claro, com uma tecnologia difícil e custosa, mas que dá um lucro imenso, e o governo, ele simplesmente isenta as petroleiras de imposto de renda. Então, qual é a vantagem que o brasileiro está levando com a exploração do pré-sal? Nenhuma. E aí, a gente fez um cálculo, quando saiu essa medida provisória, de que existe uma lei federal, onde o governo ele é obrigado a fazer uma distribuição para os municípios de renda. E esse é um percentual. E esse percentual maior são para os estados que mais são pobres, que mais precisam desse recurso, que são os estados do Nordeste. Com essa MP do Trilhão, a gente reduziu o repasse desses valores para os estados que mais precisam. Então, na verdade, o pré-sal está empobrecendo o Brasil. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça. Obrigado, Nicola Oliveira, diretora na 350org na América Latina e internamente aqui na Europa. Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro e por mim, Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso faz a edição de som. O vídeo também foi feito por ele e pelo Frederico Raposo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, a Maria Almeida, a Sofia Rocha, o Tomás Pereira e o Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever.
Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária do Moinho, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já!